Olá, bem-vindos a mais um episódio do Momento RPPS, podcast feito especialmente para você dos RPPS pelo Brasil. Eu sou o Jonathan Cardoso, especialista em investimentos do Banco do Brasil, e no episódio dessa segunda-feira, 3 de novembro de 2025, vamos falar sobre os principais pontos que foram destaque na semana passada no Brasil e no mundo. Começando pelo cenário externo, nos Estados Unidos a semana foi marcada pela decisão do Fed, que optou por cortar a taxa de juros em 25 pontos base para o intervalo de 3,75% a 4% ao ano, conforme amplamente esperado pelo mercado. A decisão não foi unânime. Na coletiva de imprensa, o presidente do Fed afirmou que a economia americana segue em expansão moderada. Ele classificou o corte de juros como medida de gestão de risco para aproximar a política monetária de uma posição mais neutra. Destacou também que as próximas decisões não estão definidas e que a reunião de dezembro permanece em aberto. Na esfera tarifária, os destaques foram os acordos firmados por Donald Trump durante sua viagem à Ásia. Entre eles, o acordo com a China, que prevê a suspensão por um ano de certas restrições à exportação de tecnologia americana, e a pausa de um ano no controle de exportação de terras raras. Na esfera corporativa, foram divulgados os balanços da Microsoft, Alphabet, Meta, Apple e Amazon. O Banco Central do Japão manteve a taxa básica de juros em 0,5% ao ano, conforme esperado. Também preservou as projeções de inflação sem alterações em relação às estimativas anteriores. E para os próximos dias, o que temos de agenda? Nos Estados Unidos, as atenções se concentram nos discursos dos dirigentes do Fed, bem como nos dados de atividade, incluindo a divulgação dos PMIs e dos indicadores de mercado de trabalho, enquanto os investidores acompanham o shutdown e os balanços corporativos. No campo dos indicadores econômicos, o foco estará na divulgação dos dados do mercado de trabalho e também nos índices PMIs dos setores industrial e de serviços. Vamos acompanhar também as negociações no Congresso americano para aprovação do orçamento para pôr fim ao shutdown. Contudo, até o momento não há sinais de avanço no impasse entre os parlamentares. Na zona do euro, o destaque será para os PMIs e vendas no varejo de setembro. Diante disso, esperamos que a curva dos Treasuries apresente alta, o dólar se fortaleça globalmente e as bolsas operem em terreno positivo. E no Brasil, como foi a semana? O presidente Lula afirmou que está convencido de que o Brasil e os Estados Unidos chegarão a um acordo comercial em breve, após um encontro com o presidente Donald Trump realizado na Malásia. O vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin afirmou que a prioridade é reduzir o adicional de 40% imposto pelos Estados Unidos sobre setores do agronegócio e da indústria o mais rapidamente possível. Segundo ele, a exploração de terras raras, as negociações na área do agronegócio e o programa Redata, política de desoneração voltada à atração de data centers, estão entre os pontos que devem ser abordados nas negociações entre Brasil e Estados Unidos. A Câmara aprovou o projeto de lei que institui o regime especial de atualização e regularização patrimonial, incorporando trechos da medida provisória alternativa ao imposto sobre operações financeiras. O texto retoma propostas relacionadas à contenção de gastos, tratando de pontos como a compensação de PIS/COFINS, seguro-defeso e pé de meia. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, anunciou que pretende votar na próxima semana o projeto que amplia a faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil por mês. O relator do projeto no Senado, Renan Calheiros, deve apresentar o seu texto na próxima terça-feira, dia 4. O CAGED mostrou que o mercado de trabalho criou 213 mil vagas formais em setembro. No acumulado de janeiro a setembro, o saldo também é positivo, totalizando 1.176.000 vagas. Entre os setores, o destaque foi para serviços, seguido pela indústria geral, comércio, construção civil e agropecuária. E qual a agenda para essa semana no Brasil? O principal destaque da semana será a decisão do Copom na quarta-feira, dia 5, com ampla expectativa de manutenção da taxa básica de juros em 15% ao ano, conforme sinalizado de forma oficial pelo Banco Central. O comunicado deve manter a sinalização da necessidade de juros elevados por período prolongado, diante da desancoragem das expectativas de inflação, mercado de trabalho robusto e ritmo de desaceleração da atividade ainda comedido. Na agenda de indicadores, a produção industrial deve apontar crescimento pelo segundo mês consecutivo, mas de maneira moderada, enquanto a inflação ao produtor, o IGPDI, de setembro tende a mostrar deflação, refletindo queda nos preços agrícolas e industriais. Na esfera política e fiscal, há expectativa para apreciação no Senado do projeto que amplia a faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil por mês. No campo corporativo, teremos uma agenda robusta de balanços: Itaú, Embraer, CSN, Klabin, Eletrobras, Petrobras, entre outros. Em relação à perspectiva para os ativos, a curva de juros tende a se elevar, impulsionado pela alta das taxas dos Treasuries. O dólar deve se valorizar frente ao real, em linha com o movimento global.
O Ibovespa deve se valorizar acompanhando as bolsas globais e commodities, além da influência da temporada de balanços. E como tudo isso impacta e impactou na nossa busca pela meta atuarial? Seguimos recomendando a alocação em pós-fixado DI, que continua com retornos atrativos. Para esse objetivo, destacamos os fundos enquadrados no artigo 73A, como o BB Corporate Bancos e o BB Referenciado DI Perfil. Já no artigo 75B, o Fundo Régio Institucional Equilíbrio 30 continua se destacando pelo bom desempenho frente ao CDI, com baixa volatilidade. Com a expectativa de queda de Selic em 2026, é um bom momento para considerar um pouco mais de exposição em fundos de renda variável no Brasil, que devem continuar entregando bons retornos, superando até o Ibovespa. Para esse objetivo, destacamos o fundo BB Ações Governança, enquadrado no artigo 8º, que tem alocação diversificada e acompanha o Índice de Governança Corporativa da B3. Pensando no cenário global, especialmente no ciclo de corte de juros nos Estados Unidos e os recentes acordos comerciais anunciados em torno do tarifaço, o fundo BB Ações Bolsas Globais Ativo, enquadrado no artigo 8º terceiro, continua sendo uma boa opção para a renda variável no exterior. Ele tem gestão ativa, com alocação diversificada nas principais bolsas de economias desenvolvidas e emergentes, além disso conta com proteção cambial. E aí, ficou interessado nas alternativas que falamos? Então não deixe de agendar uma reunião com a nossa assessoria e assim ter uma análise personalizada para ajudá-los na gestão dos seus recursos. Foi um prazer ter a sua audiência nesse episódio do Momento RPPS. Se tiver alguma sugestão de temas para conversarmos aqui, manda pra gente. Fale com seu gerente de governo ou seu especialista de investimentos do Banco do Brasil. Então é isso. Até semana que vem. Descomplicando o Mundo RPPS. Conforme padrões da Anbima e aderentes às resoluções da CVM, seguem avisos obrigatórios antes da decisão de investimentos. Leia o prospecto e regulamento dos fundos antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de investimento não contam com cobertura do FGC, do gestor ou administrador. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de no mínimo 12 meses.